Então vamos lá? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um tema que dificilmente é comentado no mercado financeiro, as pessoas têm medo de falar sobre esse assunto, mas a gente vai falar sobre os riscos ocultos aí no mercado de ações e no mercado financeiro de modo geral, que você deveria conhecer, mas que ninguém nunca te disse. Então, o objetivo aqui não é só te esclarecer quanto às práticas que existem ali que podem acabar te prejudicando, mas também é te ajudar a evitar esse tipo de prática e tomar cuidado com seus investimentos nesses ambientes. Antes de mais nada, que é um Sardinha Raiz, já deixou o like lá antes do vídeo começar, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, eu te aconselho a segurar sua mãozinha e só se inscrever ou deixar seu like nesse canal aqui, se o vídeo te agregar de alguma forma. Não vale ficar inscrevendo em um monte de canal não, né, Vandir? Tem que ser mais seletivo. Tem que ser mais seletivo, porque aí você abre o YouTube e vai estar cheio de recomendações legais pra você. Sai desinscrevendo de um monte de canal porcaria, deixa só aquelas inscrições que realmente fazem sentido. Manipula ali seu algoritmo para que ele entregue o melhor pra você. Então, se você gostar do canal aí, você se inscreve, senão não precisa não. Agora, o que é aqui a primeira estratégia que vai falar? A gente vai falar sobre uma coisa chamada Pump and Dump. Já ouviu falar, Evander? Já ouvi falar, eu acho que lá no mercado americano. No mercado americano, a gente tem muito mais notícias sobre Pump and Dump. Porque lá acontece mais, você acha? Acho que é porque o mercado é maior? Talvez. Não, porque é mais investigado. No Brasil, são raras vezes que a gente abre investigações por crimes desse tipo, né? Que seria ali o crime de uma pessoa fazer uma ação, valorizar, vou mostrar como é que isso pode ser feito na prática, como é que você pode evitar esse tipo de coisa. E quando as pessoas todas começam a comprar ela, você sai de uma vez. Isso acontece muito no sistema de criptomoedas ali, principalmente as criptomoedas menorzinhas ou os tokens aí, mas sempre foi uma característica do mercado de ações. O Elon Musk, inclusive, é famosíssimo por fazer isso com o Bitcoin, né? Ele dá uma inflada ali no preço do Bitcoin, os bobos tudo vai e ele vende, ele vai e vende, é assim. Então, mas aí no mercado de criptomoedas não é proibido, né, especificamente. No mercado de ações é crime isso aqui, mas é difícil a gente ter uma investigação. Acontece bastante no Brasil, não vou citar casos aqui, porque como não teve comprovação, eu posso acabar sendo preso. Mas se você quiser comentar aqui, você pode ficar livre para comentar os casos de Pump and Dump que você já assistiu. Quem é mais antigo de mercado já viu isso acontecer algumas vezes. Tem um até muito famoso, de um rapaz muito famoso, que atua até hoje aí no mercado aí, tá aí sempre, né? Todo respeito, não tenho nada contra o seu trabalho não, né? Cada um vive a vida como quer. Bobo é quem cai, não, né? Então vamos lá. Então aqui a gente tem uma ação para eu te mostrar mais ou menos como é que funciona. Não vou fazer, né? Vou só explicar o que é feito aqui. Então essa é a Teca 4, uma empresa de tecelagem. Ela é, inclusive, fabricante dos roupões mais confortáveis aí do Brasil. É maravilhosa a Teca. Eu gosto mesmo dos produtos deles. Pra caramba! Eles estão em recuperação judicial, mas sério, a maioria dos hotéis antigamente utilizavam coisas da Teca e é uma empresa que tem produtos maravilhosos. É muito difícil entender como é que a Teca chegou nessa situação. Ela tinha números muito legais, ó. Você vem aqui 5 anos atrás, você vai ver que a empresa ainda 5 anos atrás não é mais tempo. Eu tô velhinho, hein? Achei que 5 anos atrás ia dar muito tempo. A pandemia parece que foram uns anos que não contaram na minha cabeça. Então você volta ali lá nos idos de 2010, ali, por exemplo, a empresa 160, depois 129. Ela não apresentava números maravilhosos, não. Ela sempre teve indicadores meio ruins ali, mas aí a situação foi se agravando até ela chegar aí, né, a situações muito complicadas nos últimos anos da Teca aí, então. Ela está em recuperação judicial, se não me engano, perdão se eu estiver incorreto com relação a isso. Ela ainda tem uma receita, ela ainda tem algumas coisas, mas muito difícil. Ela não apresenta margem, tudo negativo, muita dívida, né? Então, uma situação difícil. E eu torci para ela se recuperar, hein? Já fiz vídeo aqui da Teca, já trouxe aqui informações, mas eles têm uma dificuldade mesmo muito grande, ó. Vou até mostrar os produtinhos deles aqui para poder ajudar eles aí. Vou até mostrar aqui de novo, ó, tá aí, ó. Não é uma propaganda, não, eles não me pagaram nada, não. Eu odiaria que a Teca quebrasse, né? Então, tá aqui, eles estão já avisando que tem gente usando o número fake. Pô, quando você tá num buraco, tudo termina de te afundar, né? Então, os produtos aqui, ó, você pode vir a linha Luxury, né? Que tem aqui as toalhas e tal. Cara, são produtos de muita qualidade, mas o site deles não... É difícil de comprar, né? Você acaba precisando, muitas vezes, entrar em contato por e-mail. É difícil. Então, aqui você consegue ver. Deve ter muita saída também. Tem, pô. Tem, até hoje os hotéis utilizam muito, é uma empresa que ainda tem uma entrega muito grande. Então você pode comprar lá os roupões, são extremamente confortáveis se achar, né? Mas tenta comprar do site deles mesmo, mas é difícil, porque não tem que tirar pedido, ver aí como é que você consegue. Mas é uma empresa bem legal, então não tem nada a ver com a empresa, não investiria, como investimento eu não acho interessante, mas a empresa, pô, desde 1926, seria muito triste pro Brasil perder uma empresa que faz bons produtos aí, por conta, não sei lá, foi mal administrada, tá ok, mas a empresa tem um monte de funcionário, então a gente tá falando aí de 1.200 pessoas,
de empregadas aí pela Teca, se não me engano, no último número. Então tá aí a Teca. E aqui, por que eu escolhi a Teca? Aqui você vai observar, você tá vendo os números dela aqui, ignora, né, essa coisa toda. Vamos olhar aqui para esse lugar aqui, ó. Nas últimas 52 semanas, o preço máximo foi R$ 28,93, o preço mínimo foi R$ 11,81. Então, a Teca tem uma captação de mercado de 7,08 milhões de reais. É uma captação muito pequena. Pra vocês terem noção, é uma empresa que fatura 42 milhões, ela tem uma captação de 7,08 milhões de reais. Uma captação extremamente baixa. Então, essa empresa tem gente que na bolsa que o cara conseguiria comprar essa empresa inteira, né, no mercado de ações. Lógico que ela não está à venda inteira, mas conseguiria comprar todas as ações em circulação aqui numa tarde. Agora, vamos supor que você tem aqui, então, R$100 mil, né, e quer fazer uma baguncinha. Como é que seria feito esse processo aqui? Aí é importante, a gente vai precisar de um home broker profissional para você entender o que pode acontecer, né? Então, você vai vir aqui agora e vamos dar uma olhada enquanto a Teca, né, a Teca 4, qual o número de volume, qual o volume negociado da Teca 4. Então aqui não tem nada, não tem ações, não tem nenhum book de oferta, ó. No livro de oferta tem pouquinha coisa, tá vendo? Ó? A melhor oferta de compra é por R$ 15,50 e a melhor oferta de venda é por R$ 18,39. E aí você tem aqui gente oferecendo 14, depois tem até oferecendo R$ 8,60 aqui no book, né, um pessoal. Então você vê aqui a quantidade de ações que estão querendo comprar. Mas se você somar o volume todo aqui que tá no book de oferta, você vai perceber que não tem lá grandes coisas. O que significa que você consegue, por exemplo, se você for fazendo isso aqui ao longo dos dias aqui, você consegue ir comprando uma quantidade legal de ações da Teca. Vamos supor que você comprou aí, foi passando os dias comprando, vê aqui dentro desse book de ofertas, o que a gente tem para a venda aqui. Então vamos lá, fazer só umas continhas para mostrar para vocês aqui. O sistema todo de pump and dump é muito mais estratégico isso aqui, mas estou explicando para vocês como poderia funcionar uma coisa na prática aqui. Então tem um cara aqui que tá vendendo, mas tem umas 3 mil ali, e aí o resto das ofertas são menorzinhas, 1, 2, 3, 4, né? É mais umas 400 ações. Então, o máximo de ações que estão à venda aqui nesse book são 6 mil ações de Teca, que hoje aí é o preço máximo aqui que a gente teria de cotação, vai dar um preço médio aí de 18,70, somando aqui, claro. Tem ações a 19, mas tem ações também a 18 alguma coisa. Então, a pessoa gastaria R$ 112.200 para zerar o livro de vendas aqui da Teca. E nesse ponto, depois que você terminar de fazer isso, a ação já estaria a R$19. No momento que você faz isso aqui, você tem vários instrumentos agora que poderiam fazer, agora você conseguiu se posicionar, né, com 6 mil ações aqui de Teca, que você comprou um preço médio de R$18. Agora, o que faria essas negociações aumentarem aqui? Mais gente vinha atrás. Vamos supor que você tivesse um canal de mídia, seja um YouTube, seja um Instagram bombado, seja um site de mercado financeiro, ou um grupo de sites, você poderia pagar ali para colocarem uma notícia rumores de que a Teca está negociando com um grupo tal para sair da recuperação judicial, vai receber um aporte de R$500 milhões. Isso mudaria a relação da Teca? Com certeza. Então, eu tenho 6 mil ações, as pessoas começariam a comprar loucamente, o preço da Teca vai subir, você divulga um bastidor de mercado, o preço da Teca vai subir. Quando ela tiver lá a ação a R$60, por exemplo, eu vendo. Né? Subiu 3 vezes mais, é uma empresa sem negociação nenhuma, qualquer coisinha, eu vendo. Então, eu pego ali e vendo por R$360 mil, eu paguei 112, embolso o dinheiro e já era. Na hora que o rumor oficialmente foi declarado, gente, não tinha, nunca aconteceu nada disso, a Teca vai divulgar um fato relevante, vai dizer que não, a gente poderia vender. É claro que teria um circuit break, teria interrupção, mas eu queria mostrar para vocês que seria possível, né, vocês sustentando o rumor. Isso aconteceu antes da MMX fechar capital, a gente fez até vídeo aqui falando, gente, pelo amor de Deus, a empresa não tem operação, não tem nada, divulgaram as notícias do Eco falando que o Eco Batista tinha negociado com um grupo tal. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Ó, e que ganha aporte de mais de R$1,1 bilhão de fundo chinês para conter falência da MMX e tal. Então começou a ter uns boatos no mercado na época, antes da empresa fechar a capital e falir, que ela receberia algum tipo de salvamento e tudo. E aí logo depois a empresa teve a falência decretada. Então a ação da empresa subiu, virou pó de uma hora para outra. A mesma coisa aconteceu quando falaram, a IRB tava quebrando, né, sumindo do mapa, sumindo mesmo com uma queda muito forte. Falaram que o Warren Buffett investiu na IRB. Saiu uma notícia no mercado, né? E era uma fake news, né? Então, tem uma história falsa de que a Berkshire Hathaway tinha investido. Fake news custa 5 milhões ao IRB, depois eles teve que pagar, né? Porque foi uma notícia falsa emitida, mas um monte de gente saiu comprando a ação, né? E aí falaram, não, foi um mal entendido, não rolou, tal. Depois saíram outras versões. Então, para você fugir desse tipo de estratégia, é muito importante você não ficar seguindo o call de notícia. Não, tem um rumor de mercado, tem um sei lá o quê. Normalmente, esse tipo de coisa é feito em empresas de baixíssima liquidez, exatamente para gerar esse tipo de movimento.
movimento, né? Raul, isso não é crime? É crime, mas é muito difícil você investigar, a CVM tenta, mas é muito difícil muitas vezes você ver de onde partiu esse tipo de coisa. Porque apesar de existir, né, um pump and dump desse aqui que é feito com notícias maiores e que muitas vezes por pessoas corruptas de dentro da própria estrutura da empresa, muitas vezes uma pessoa sozinha, um trader, por exemplo, tá numa sala de sinais ou alguma coisa, pode criar um movimento ali, né, e um grupo de pessoas pode criar um movimento, fazer só a ação subir, várias pessoas começam a comprar ali e depois eles dão um dump. Então isso acontece em menor escala com muita frequência. Essas empresas aí que você vai vendo, são empresas muitas vezes já, assim, que nem tem muita coisa mais para ser negociada, você acaba observando que elas têm essa oscilação comum, assim. Tem muitas empresinhas pequenas aí que são utilizadas para esse tipo de movimento, tem muita tentativa de pump and dump, então isso é uma coisa que você precisa tomar muito cuidado. É um risco de mercado que é pouquíssimo mencionado, né? Porque beneficia um grupo específico de gente que age de maneira criminosa. Então presta atenção com isso. Segundo, né? Existe uma estrutura de fundos de investimentos, aqui você precisa prestar muita atenção. Aqui eu não vou poder mostrar um exemplo. Se eu mostrar um exemplo aqui disso aqui na prática, eu não sei o que pode acontecer, eu realmente não... perguntei aqui pro jurídico e tal, o pessoal me falou, não é muito conveniente você usar um fundo ali para mostrar, não. Mas existem diversos fundos com essa estrutura e eu posso explicar exatamente como é que ela é feita, tá? Então, você vai observar agora na sua carteira. Se você tem qualquer fundo de investimento na sua carteira, você vai observar agora essa estrutura. Que fundos de investimento que eu tô falando? Fundo multimercado, fundo de renda fixa. Não estou falando especificamente de fundo imobiliário, esse tipo de coisa. Então, presta atenção. Talvez você tenha um fundo de investimento, assim, ó, fundo tal, FIC, renda fixa, blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Aí, dentro desse fundo aqui, tem uma taxa de administração de 1%, é baixinha, e uma taxa de performance zerada. Ou pode ter taxa de performance de 20% também, não muda nada. Só que aí, qual que é o patrimônio desse fundo? Onde é que está investido? Quando você olha a lâmina, vai a lâmina lá e vê o que está escrito e fala assim, cotas de outros fundos. 90%, por exemplo, do dinheiro. Aí você abre as cotas desse outro fundo. Aí lá dentro tem um fundo B, FIC, renda fixa, blá, 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 que tem também taxa de administração de 2%, por exemplo, e taxa de performance mais 20%. E aí você tem que olhar a lâmina dele também. Aí dentro desse fundo pode ter outro fundo e assim sucessivamente. Quando você vai ver, você tá pagando taxa em cascata, fazendo assim, ó. É um fundo que investe num fundo que investe num fundo. Então, isso aqui acontece muito nos fundos de grandes instituições financeiras, é por isso que eu não quis dar uma mexida ali. Acontece também muito em fundos de corretora, né? E aí tem um problema. Raul, mas aqui, esse risco se mistura com outro. Mas aqui, por que carambas alguém investiria num fundo desse, né? Por que existe esse produto no mercado financeiro? Que a gente tem que se perguntar. Como é que esse produto veio parar no mercado financeiro? Você deve ter recebido uma cartinha, ultimamente, que as corretoras foram obrigadas, para uma instrução da CVM, um documento que eles te pediram para assinar. Quem recebeu esse documentinho aí, comenta aí para mim. E nesse documento tá escrito assim, ó, você concorda ao ler essa carta que podem existir conflitos de interesse entre o seu assessor e vossa senhoria. Ah, você foi ali e assinou. O que é esse conflito de interesse? Por que está dizendo? Por que as corretoras de repente decidiram ser boazinhas e informar os clientes que elas têm um conflito de interesse? Porque a CVM obrigou, né? A polícia do mercado. Mas esse conflito é o seguinte, o assessor muitas vezes ele ganha uma comissão, muitas vezes não, quase sempre ele é remunerado com base numa comissão que existe chamada rebate. Então ele coloca o seu dinheiro lá e o que paga ele não é a sua rentabilidade, como as pessoas gostariam, né, que fosse mencionado no mercado, tará. Não. O que paga ele é o fundo. Então você coloca o dinheiro lá, tem um fundo que paga, ó, 2% de todo o dinheiro que você colocar aqui, volta para você, né? 1% vai para casa, onde você trabalha, 1% vai para você direto aí como comissionamento. É o chamado rebate. Então, esse produto, ele vai ser indicado muitas vezes, esse fundo que investe em fundo, etc, porque ele tem um rebate maior do que um fundo de investimento com menos taxas, etc. Então, toma muito cuidado com isso também. É um risco oculto do mercado, não só de ações, mas de renda fixa de modo geral, né? Esse aqui é um risco generalizado, isso aqui acontece com diversos assessores aí. Então presta muita atenção. E é por isso, muitas vezes, inclusive, que o assessor vai preferir te indicar um fundo de investimento do que um ETF, né? Ah, tem um ETF aqui que pode fazer a mesma coisa no mercado americano, tará, um ETF brasileiro, mas não, esse fundo aqui é melhor para você, né? Esse gestor desse fundo é pica e tal, muitas vezes vai ter isso. Tem fundos bons, Raul? Tem fundos bons. São a maioria? De jeito nenhum. São raros e, assim, exceções, tá? Exceções. Tem menos de 5%
5% do mercado, que é realmente muito interessante, e o 95% é muito complicado. Você tem que estudar, pesquisar bem sobre o gestor, entender onde você está entrando, né? Observe o histórico desse gestor, observe se esse fundo existe há muito tempo, se ele é daquele tipo de gente que trabalha com uns fundos ali, quando os fundos apresentam baixa performance, fecha, abre outro. Presta atenção nas gestoras, em quem cuida dos fundos. Nossa, Raul, mas você é pesado, te colocou em situação. Coloca mesmo, né? Eu tenho lá a plataforma, depois é por isso que eu não posso aprofundar muito aqui, porque eu não sei qual que é o limite do que eu posso mostrar sem me complicar. Então, eu espero que vocês olhem com bastante atenção a carteira de seus fundos, peçam as lâminas para as corretoras, peça a lâmina para o seu banco, peça a lâmina para a sua previdência, peça a lâmina para tudo, para você ficar esperto. Então, quarto aqui, a gente tem um problema chamado risco de liquidez. Isso aqui é uma coisa que pode acontecer bastante. Então, quando você vai comprar uma ação, hoje em dia, pouco se fala nisso. Então, o investidor pequenininho, normalmente ele olha a empresa e fala, eu vou comprar a empresa tal porque eu gosto dela. Então, vamos supor o seguinte, você tá ali observando uma empresa e aí você chega assim, você observa um volume, você vai chegar num momento aqui que tem informações da empresa. Aí vai estar escrito, liquidez média diária, 28,45 milhões de reais. Significa que se você for vender as suas ações, você vai ter esse limite de liquidez aqui. É uma empresa que vale 2,23 bilhões, Raul, eu tenho um pouquinho de dinheiro, eu tenho 40 mil investido nela, 20 mil, você vai conseguir sair dela facilmente. Mas tem empresas, essa aqui, por exemplo, foi a MYPK3, mas tem empresas, por exemplo, se fosse comprar uma Teca 4 da vida, né? Que você pode não encontrar compradores. Muitas vezes você pode não encontrar ninguém mesmo. Liquidez média diária, 153 mil reais. Isso aqui ao longo do dia todo você tem ali esse volume negociado. Então essa empresa não tem liquidez. Uma empresa com menos de 2 milhões por dia de liquidez, por exemplo, é uma coisa que você tem que ficar longe. Por quê? Você tá ali com uma ação que ela custa 24 reais, por exemplo. Só que o que adianta a ação custar 24 reais se na hora de vender você não vai conseguir vender, vai ter que baixar o preço dela para 12, porque não tem comprador. Isso acontece, Raul? Acontece. Você vai acumulando patrimônio, você vai crescendo ali sua carteira ao longo dos anos, chega no momento que você tem 10 milhões de reais investidos, você pode ter ali numa empresa 700, 800 mil reais, você pode não conseguir vender. Isso em fundo imobiliário acontece muito. Eu tenho um cliente que ele tinha um patrimônio maior ali, ele foi comprando fundos imobiliários, pequenininho, comprando porcaria, comprando fundinho pequeno. Na hora que foi para dar saída no patrimônio dele, ele querendo sair, né, precisando ali do dinheiro para fazer uma compra de uma casa que ele tinha interesse ali em fazer esse investimento, ele também é fazendeiro, não conseguia dar liquidez. Ele teve que entrar aqui em contato com a consultoria, para quem tem patrimônio maior aqui, a gente tem um lugar que atende, e a gente foi ter que negociar com empresas específicas para resolver esse tipo de problema. Então toma muito cuidado se você tem um patrimônio maior, para você não ir entrando nesse tipo de coisa. Não entra em empresa, mesmo você que tem patrimônio pequenininho, não entra em empresa ou em fundo imobiliário com liquidez diária inferior a 2 milhões de reais. Com 2 milhões de reais ainda, você querendo vender 100 mil ou 40 mil reais ali às vezes, você pode demorar muito. Tem vezes que você pode demorar dias para não dar uma queda muito grande no seu patrimônio. Então toma cuidado com essa questão da liquidez. Tem muita gente que não presta atenção nisso, né? Os grandes fundos sempre prestam, porque eles gerem patrimônios maiores, mas o investidor pequenininho, muitas vezes, ele não sabe como é que funciona. Então presta bastante atenção. E o negócio é o seguinte, se você quiser não só aprender a evitar todos esses erros, como aprender a coisa certa a ser feita no mercado de investimentos, o que eu vou te propor é um acordo muito simples. Vai lá agora, alvp.com.br, clica aqui no botão Faça sua análise de perfil. Se você for aprovado na UVP, eu garanto que você vai ter uma melhoria na sua rentabilidade. Por que eu consigo garantir isso? Porque a gente oferece taxa private, só é oferecida para cliente que tem mais de 10 milhões de reais investidos. Isso eu te ofereço desde o dia 0 para aluno da UVP. Além disso, eu vou te oferecer estratégia, sistema de carteira, gerenciamento, tudo quanto é coisa para você poder alcançar os seus objetivos. E mais do que isso, depois de tudo isso que eu te ofereço, nossa própria plataforma de investimento, a gente tem tudo em casa mesmo, você não precisa de ninguém mais, né? Só precisa de um banco para fazer a TED. De resto, você não precisa de nada mais. O resto a gente tem aqui. Se você não ficar satisfeito com a UVP, depois de concluir, depois de receber seu certificado e tudo mais, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Então o compromisso é todo meu, tá? Tem turma nova começando aí, vai lá agora, dá uma olhada que vai ser muito bacana. E a gente vem para um momento agora que é um momento que não é de hoje, né, Vandir? É um momento de sempre. Então, você que não é do canal aqui, não é Sardinha Raiz ainda, vai cuidar da sua vida, que aqui agora é só pros íntimos. Né? Se ele pergunta, ele responde, eu tomo pinga, domingo, dançando e curtindo Vang, não consigo nem... Então aqui é o Se Me Pergunta, eu lhe respondo. Mais conhecido, most recognized like Momento Pinga Cadominga, né? Que é onde eu respondo as perguntas de vocês. Vamos ver aqui o que tem aqui. Pergunta. Dá pra ficar rico com fundos imobiliários? Dá às 95 anos. Parabéns pela honestidade de seus vídeos. Ixi Maria, tá bugado aqui o teclado do Epires aqui. Então pergunta, com a nova taxação nos fundos de investimento privados, investidores não vão mudar o país de investimentos? Pra quem não sabe, teve uma mudança na legislação. Até postei lá no meu Twitter, ó. Postei lá isso aqui, ó. Fiz uma postagem aqui, vou mostrar aqui pra você. Então postei, alterar as regras dos fundos imobiliários dos FIAGROS. Não foi pra fundos pequenininhos, tá? Antigamente, você pra ter acesso a esse imposto de renda zero, que você
tem nos aluguéis dos imóveis, né, na distribuição dos aluguéis dos imóveis dos fundos imobiliários e também na distribuição dos fiagros ali, é zerado, não paga imposto. Você tinha que ter com um fundo com pelo menos 50 cotistas. Então existiam várias famílias que faziam fundos de investimento ali, né, pegando os imóveis, bilhões de reais em imóveis, xuxa tudo num fundo para poder ter uma facilidade na sucessão e economizar com imposto. O governo foi lá e mudou que agora precisa ter 500 cotistas. O que ele quer impedir? As famílias de constituírem esses fundos, né? Os fundos da Bolsa permanecem com a característica como sempre teve, mas a gente teve uma alteração aí. Então foi nessa MP aqui que foi publicado. Ó. Será concedido somente em caso que os fundos de investimento imobiliário ou os fiagros, ou fiagro, né, possuam no mínimo 500 cotistas. Mudou. Estão tentando pegar os ricos. Só que aí, quando você vai olhar, já tinha gente que desde o começo do ano já estava desfazendo os fundos. Ó. Aqui, o cara distribuiu um yield de 1.697%. Então sim, vai acontecer dos ricos aí vazarem do país, sim. Não do país necessariamente, porque tem outras manobras aqui dentro do país ainda. Se continuar apertando, pode ser que saiam sim, mas o governo não quer saber não. Ele tá querendo pegar eles mesmo, tá? E o vencedor, no caso, a vencedora do último vídeo foi a Mari Melo Mari, tá? Ganhou aí o seu presente. Então, tá aí, você foi a grande vencedora. E a frase de hoje é: o golpe tá aí, cai quem quer. Comenta aí se você quiser concorrer a um presente no próximo vídeo. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.